E se eu te disser que eu consigo hackear sua senha em poucos minutos? Isso mesmo, aquela senha que você acha tão segura, com seus símbolos, números, letras maiúsculas, minúsculas, ela pode ser quebrada em questão de minutos ou até segundos com as ferramentas certas. Muito prazer, eu sou Luiz Viana, especialista em Hacking Pentest, e neste vídeo eu vou te mostrar como que os hackers conseguem invadir sistemas protegidos por senha utilizando técnicas de força bruta. E o mais importante, como que você pode se proteger. Antes de mais nada, eu queria deixar um aviso. Esse conteúdo é apenas para fins educacionais, então não vai arranjar problema por aí. Beleza, vamos lá. Quando a gente está falando de quebra de senhas, existem dois cenários principais: ataques online e ataques offline. No ataque online, a gente está tentando acessar um serviço ativo, como um servidor SSH, um painel de administração web, contas de e-mail, redes sociais, enfim. Já no ataque offline, a gente tem acesso a uma hash de senha e a gente tenta descobrir qual que é o texto original que gerou aquela hash. E neste vídeo a gente vai explorar duas ferramentas que são protagonistas no mundo de força bruta: o Hydra para ataques online e o John the Ripper para ataques offline. O Hydra é uma das principais ferramentas para ataques de força bruta online. Ele suporta mais de 50 protocolos como SSH, FTP, HTTP, SMB, MySQL, RDP e vários outros. É um canivete suíço para ataques de força bruta online, versátil, rápido e absurdamente eficiente. Por exemplo, imagine o seguinte cenário: você está fazendo um pentest e encontra o servidor SSH exposto. Você já fez todo o reconhecimento inicial, então descobriu alguns possíveis nomes de usuário. Então, no melhor cenário, você poderia acessar uma dessas contas que tem alguma senha fraca. Então, vamos lá. Vou abrir aqui o Kali Linux e colocar o Hydra para trabalhar. Primeiro eu vou criar um arquivo com usuários, users.txt. Aqui, Luiz. E o comando é o seguinte: aqui a gente está passando com "-L" maiúsculo a lista de usuários e com "-P" maiúsculo a word list que a gente vai utilizar para testar essas senhas. E aqui a gente define o protocolo SSH, // e o IP do nosso alvo. No caso aqui eu coloquei o localhost. Mas o Hydra ainda tem opções avançadas que tornam ele ainda mais poderoso. Por exemplo, a gente consegue fazer um brute force online e um formulário de login web. E a sintaxe muda um pouco, mas ainda é bem simples. Olha só, eu vou utilizar um dos laboratórios da SolidOne. Vou levantar aqui o DVWA. Só clicar em conectar e ele já vai levantar meu servidor. Inclusive, se você quer aprender a utilizar essas ferramentas e explorar várias outras vulnerabilidades e se tornar um hacker profissional e extremamente qualificado, a SolidOne é um lugar perfeito. Lá você vai do absoluto zero até o nível mais avançado no mundo do hacking, tudo de forma 100% prática. Você vai se aprofundar em diversas áreas do hacking e se tornar um profissional certificado. Dá uma olhada no link no comentário fixado. Beleza, o servidor está pronto, então é só copiar aqui o IP do meu alvo e atacar. Beleza, então voltando aqui no meu Kali, inclusive ele está até agora fazendo ali o brute force no SSH. Beleza, abri aqui o DVWA, vou logar com o username admin e a senha password e vou aqui no desafio de força bruta. Olha só, aqui é um formulário de login e vou primeiro analisar como é que é feita essa requisição. Vou abrir aqui as ferramentas de desenvolvedor e vou enviar um login de teste. Olha só, ele envia um GET passando os parâmetros de username, password e esse login com o valor login. Username vai ser o valor do username, password vai ser o valor da senha. E essa requisição aqui ocorre logada, hein? Ele passa no cookie também a nossa sessão. Beleza, sabendo disso, vamos montar nosso comando com o Hydra para fazer esse ataque de força bruta. E beleza, o comando do Hydra ficou assim: eu passo aqui com "-L" minúsculo o username que eu vou utilizar, no caso o admin, com "-P" maiúsculo a word list, no caso a RockU, o IP do nosso alvo, o protocolo, nesse caso aqui é um HTTP GET form, se fosse uma requisição post eu só passaria HTTP post form. Passo o caminho para onde essa requisição vai, /vulnerabilities /brute, e passo aqui os parâmetros. Username, passando o placeholder, onde o Hydra vai substituir pelo username que eu defini, ou, no caso, os usernames, se eu definisse aqui uma lista de usernames com "-L" maiúsculo, e o placeholder da senha, onde ele vai testar ali cada palavra dentro da word list, nesse caso a RockU. E também passo aqui o cookie de sessão para eu conseguir fazer essa request, e também passo uma mensagem para o Hydra entender quando que ele errou a senha. Só assim que ele vai de fato conseguir identificar a senha correta. Então aqui eu falo que quando falhar, quando o login falhar, vai aparecer essa mensagem na resposta, justamente o que aparece aqui dizendo que a senha ou o username está incorreto. Beleza, agora é só dar Enter e o Hydra vai começar o ataque. E olha só, em poucos segundos ele identificou
a senha password. Então, nosso ataque de força bruta está funcionando perfeitamente. E ainda a magia do Hydra está na sua capacidade de executar tarefas em paralelo. Com a opção "-T, a gente consegue definir o número de threads simultâneas que a gente quer usar. Por exemplo, com "-T16, a gente vai executar 16 tentativas simultâneas, acelerando demais esse ataque. Enfim, mesmo assim existem problemas sérios com ataques online. Eles são extremamente barulhentos. Muitas tentativas de login falhas geram logs, alertas e sistemas bem configurados até bloqueiam a conta ou seu IP. O Hydra até tem opções de colocar um tempo de espera entre as requisições, ou você pode reduzir o número de threads, o que torna o ataque bem menos barulhento, mas também muito mais lento. Mesmo assim, em contextos específicos, principalmente com uma wordlist customizada com o padrão daquela organização, você pode sim encontrar credenciais válidas. Mas nem sempre é possível fazer um ataque online eficiente. E é aí que entra o contexto onde temos as hashes das senhas, que inclusive a gente pode obter, por exemplo, a partir de algum vazamento, ou então extraindo através de uma SQL injection. E tendo essas hashes, é aí que o John the Ripper entra em jogo para o ataque de senhas offline. O John the Ripper, ou carinhosamente chamado de John, é uma ferramenta de força bruta offline extremamente poderosa. Ela é flexível, simples de usar, não tem segredo. Ela suporta vários formatos de hash, MD5, SHA, DS, vários outros. E diferente do Hydra, o John não tenta fazer login em nenhum serviço. Ele pega a hash da senha e tenta descobrir qual valor original gerou aquele hash. Mas o que exatamente são essas hashes? Bom, quando você cria uma senha numa aplicação, no serviço, ela não armazena sua senha em texto puro. Em vez disso, o sistema aplica uma função matemática unidirecional, o algoritmo de hash, que transforma a sua senha numa sequência aparentemente aleatória. Por exemplo, a senha Brasil 2025 no MD5 tornaria essa hash aqui. E essa transformação é praticamente impossível de reverter de forma direta. E o que o John faz é pegar esse hash e tentar várias senhas possíveis, aplicar o mesmo algoritmo de hash e comparar os resultados. Se as hashes corresponderem, a gente encontra a senha correta. E é claro que esse processo é infinitamente mais rápido que um ataque de força bruta online, porque ele não depende de comunicação com os servidores, não tem nenhum limite de rede. Por exemplo, vamos supor que a gente conseguiu acesso ao arquivo /etc/shadow do Linux. Esse arquivo aqui armazena todas as senhas em hash do sistema. Para quebrar com o John, primeiro a gente precisa utilizar o comando unshadow. Aqui a gente vai passar o arquivo pswd e depois o shadow. Então unshadow /etc/pswd /etc/shadow e eu vou enviar isso aqui para o arquivo hashes.txt. Beleza, então aqui eu tenho todas essas hashes. Então, para começar o ataque de força bruta, é só utilizar John, passar a word list, no caso, cr share word lists rocku e o arquivo com as hashes.txt. Beleza, o John já vai começar a fazer o ataque de força bruta. Só que o John ainda é bem mais sofisticado do que isso. Ele tem vários modos de operação que vão além de um simples ataque de força bruta por dicionário. Por exemplo, se eu der um John help, eu vou ver aqui todas as opções que eu posso utilizar com o comando. Posso fazer, por exemplo, um ataque de força bruta incremental, testando todas as combinações possíveis de caracteres. Posso utilizar o single para testar senhas que são variações do nome de usuário ou outras informações. Eu posso aplicar com rules, regras que transformam a palavra ali de uma word list, por exemplo, adicionando números no final ou alterando números e caracteres por caracteres especiais. Enfim, é muito comum que as pessoas utilizem seu próprio nome ou informações pessoais como base para as senhas. E normalmente com algumas variações, adicionando números no final, trocando letras por símbolos ou números. O John pode testar automaticamente todas essas variações, aumentando muito as suas chances de quebrar aquela senha. E o John ainda tem a opção para usar o poder computacional da sua GPU para acelerar o ataque. Isso aumenta de 50 a 100 vezes a velocidade do ataque, dependendo do seu hardware. É absurdamente rápido. Enfim, você pode utilizar o John para quebrar senhas em diversos contextos, de bancos de dados comprometidos, sistemas operacionais como Linux, ou pegando lá as hashes do arquivo SAN do Windows, e até mesmo quebrar senhas Wi-Fi, fazendo um ataque de força bruta nos handshakes. Então, como que você pode se proteger desse ataque? Mesmo um ataque offline sendo extremamente eficiente, é inviável fazer um ataque de força bruta, mesmo offline,
com uma senha, por exemplo, com mais de 12 caracteres e totalmente aleatória. Matematicamente, isso levaria milhões de anos para ser quebrado. E aqui que está o segredo, não adianta só utilizar caracteres especiais no meio da senha, números. Se você coloca no meio da sua senha informações pessoais como data de nascimento, seu nome, algo previsível, a sua senha está suscetível a esse tipo de ataque. O seguro é utilizar uma senha totalmente aleatória. Num contexto de aplicações e serviços, você pode também ativar o duplo fator de autenticação, então mesmo que alguém consiga a sua senha, ele não vai conseguir acessar a sua conta diretamente. É possível configurar bloqueio da conta após múltiplas tentativas falhas de login. No caso de serviços SSH, utilizar chaves privadas ao invés de senhas para autenticar no servidor. Uma dica matadora é utilizar um gerenciador de senhas como o Bitwarden, que é gratuito, é open source, e você pode utilizar em todos os seus dispositivos. Assim você vai ter uma senha diferente para cada serviço e aplicação, uma senha forte, aleatória, que você não vai precisar lembrar. O gerenciador de senhas vai organizar tudo. Enfim, se você é daqueles caras que falam que ataque de força bruta não é eficiente, na verdade essas ferramentas são extremamente poderosas nas mãos certas e no contexto certo. É muito comum, ainda hoje, administradores de redes utilizarem senhas fracas ou terem usuários com senhas fracas dentro de um sistema. Utilizar a senha, por exemplo, como o nome da empresa @2023 ou algum padrão similar. É impressionante como empresas com infraestruturas milionárias ou bilionárias ainda cometem esses erros. Então eu garanto, ataques em senhas continuam sendo extremamente eficazes, mas somente quando são estruturados de forma inteligente.